Oi, pessoal! Me diz uma coisa, você acredita que é possível fazer a coisa certa, mas da forma errada? Por exemplo, você pode fazer algo que até acredita que seja bom aos olhos de Deus. Por exemplo, ajudar o próximo, falar da palavra dele, fazer o bem para as outras pessoas. Mas se a tua motivação estiver errada, pronto, gente, já deu ruim, entendeu? Por exemplo, se a tua motivação for, eu quero ser reconhecida, eu quero que as pessoas me vejam que eu tenho essa característica, por exemplo, já deu ruim. Mas e aí? Qual é a melhor forma de ajustar isso? Como resolver essa situação? O que Deus espera de você? Fica aqui comigo que vamos falar a respeito. Que bom que você está aqui no Colo do Pai, o canal que em apenas 10 minutos por dia pode transformar a sua vida com Deus. Hoje nós vamos falar sobre o segundo mandamento, que fala: não farás para ti imagem de escultura. Inclusive, eu já quero começar pedindo para Deus me ajudar, né? Para que eu possa trazer o assunto de uma forma leve, sem de forma alguma desrespeitar, né, a fé de ninguém. Mas eu acredito, aliás, não é que eu acredito, tá, gente? A Bíblia diz que o conhecimento liberta. Então, conhecer a verdade nos liberta. A verdade por si só, ela nos liberta? Se você não a conhecer, não, né, gente, tá? A Bíblia é a verdade. Se eu não saber do que se trata, se eu não a conhecer, não vai me libertar. Então, quando você conhece a verdade, ela te liberta. Então, eu quero começar te contando uma história. Quando o pessoal, o povo ali de Israel saiu do Egito, eles foram direcionados por Moisés. Aí eles chegaram no deserto, né? Atravessaram ali o Mar Vermelho. Deus abriu o mar, fez um monte de milagre, enfim, foi uma coisa linda. E aí eles chegaram no deserto e Moisés foi falar com Deus. Aí ele ficou no monte ali conversando com Deus durante uns 40 dias. E o pessoal, o povo, né, ali de Israel, começou a ficar agitado. Falou, mas cadê Moisés que não chega, que não volta? Tô com fome, né? Não tem mais carne nesse lugar. A cebola do Egito era tão gostosa. Enfim, tudo está na Bíblia, tá, gente? Não sei eu que tô inventando. E aí, Arão, que é irmão de Moisés, ele estava cuidando ali do povo. E eles tiveram uma ideia genial, né? Só que não, de criar uma imagem para representar Deus, para que eles pudessem adorar o Senhor através daquela imagem. Então eles pegaram todos os ouros, né, que eles tinham, fundiram aqueles ouros, né, e criaram o famoso bezerro de ouro. Não sei se você já ouviu falar ou se você já ouviu essa história, mas ela é muito forte. Então Moisés voltou do monte, né? Quando ele viu aquele bezerro de ouro, ele teve um piripaque, gente. Ele tava com a tábua ali, né, com a pedra dos 10 mandamentos na mão. Ele jogou no chão, simplesmente quebrou aquilo que ele tinha ficado 40 dias, né, com Deus para entender, enfim. E por que ele ficou tão bravo? Por quê? Gente, muito importante. O nosso cérebro, ele tem a tendência de associar aquilo que a gente vê com aquilo que a gente já conhece. Então, por exemplo, a forma que eles acharam de adorar a Deus era transformando ele numa imagem, vamos colocar assim, e fazer uma adoração a essa imagem. Só que o nosso cérebro, ele é muito pequeno, a gente não consegue nem mensurar o tamanho e a magnitude e o poder e a beleza, né? Nem contemplar isso a gente consegue de Deus. Porque a gente só conhece aquilo que a gente já viveu, né? Por exemplo. Então, por que isso deixou Deus tão bravo? E Moisés, né, obviamente. Porque a gente não pode reduzir Deus a uma imagem. Então, o nosso cérebro, né, no caso o cérebro deles naquela época, acreditou que uma imagem poderia representar Deus. Gente, não. E por que isso é tão importante? Porque a palavra de Deus nos ensina como que a gente deve adorar o Senhor. Não é do nosso jeito, não é no jeito que a gente pensa. Eu acho que Deus vai se agradar se eu fizer isso, se eu fizer tomar determinada atitude ou fizer determinada ação. Muitas vezes as pessoas querem justificar, e aqui não estou nem tanto falando de imagem, tá, gente? Mas querem justificar as escolhas erradas ou a escolha de pecar deliberadamente com a desculpa de que Deus é amor e Deus perdoa. Sim, Deus perdoa. Se você se arrepender dos seus pecados e você começar a agir diferente, aí Deus perdoa. Deus é amor? Sim. Mas glória a Deus, glória a Ele mesmo, né? Ele também é justiça. Ele também é justo. Ele sabe o que é certo e o que é errado.
Então, gente, quando a gente vai adorar o Senhor, não é do nosso jeito. Não é da forma que a gente acha que é. Isso é um dos maiores perigos que existem. Porque o ser humano, ele se engana, né? Às vezes a gente gosta de se enganar. Ah, eu acho que, né, o que importa é que eu vou na igreja. Agora, trazer Jesus para casa, viver Jesus no dia a dia, daí é mais difícil, né? Então, gente, nós temos que pedir realmente para Deus transformar o nosso coração. Então, vamos entender o que a Bíblia fala de como devemos adorar ao Senhor. Ela fala o seguinte, tá? Em João, capítulo 3, versículo 23 e 24. Agora é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Ai, gente, eu até me emociono, porque assim, Deus está procurando as pessoas que o adoram de verdade. Quantas pessoas, meu Deus, fingem que adoram Deus? É desesperador. Se a gente olhar no início da Bíblia, tá? Lá em Gênesis, tinha 2 irmãos, Caim e Abel. Os 2 apresentaram uma oferta ao Senhor, certo? A oferta era uma forma de adoração, né? Apresentaram uma oferta ao Senhor. Deus, ele rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel. Por quê, gente? Eram ofertas, certo? Mas por quê? A Bíblia fala que Deus rejeitou não só a oferta de Caim, ele também rejeitou Caim, a pessoa de Caim. Possivelmente pelo coração corrompido que Caim tinha. E além disso, Caim, ele deu para Deus aquilo que sobrou da plantação dele. Sendo que Abel não. Abel deu aquilo que era mais nobre, as primícias. Então vocês entendem, gente? É possível fazer a coisa certa, só que da forma errada. Então Deus está procurando os verdadeiros adoradores. E eu te pergunto, você é um verdadeiro adorador? E o que significa, né, ser um verdadeiro adorador em espírito e em verdade? Quando a gente fala em espírito, a gente está falando do nosso interior, está falando do nosso coração, uma paixão interior, uma sinceridade do coração. Então, quando a gente pensa, por exemplo, eu vou ofertar ao Senhor, isso é material, certo? Mas se o seu coração estiver voltado para adorar ao Senhor através da sua oferta, sim, você estará adorando ao Senhor em espírito. Tá fazendo sentido, gente? Escreve aqui embaixo. Eu sou um verdadeiro adorador. Eu adoro o Senhor em espírito e em verdade. Deus não está interessado na sua oferta ou na sua manifestação da forma de adorá-lo se você não estiver com o coração cheio do Espírito Santo, cheio do amor dele. Para isso a gente precisa de relacionamento, de intimidade com o Senhor. E quando a gente fala em adorar de verdade, então em espírito e em verdade, quando a gente fala da verdade, qual é a verdade, gente? A palavra de Deus, a Bíblia. Adore o Senhor de acordo com a Bíblia. Siga os mandamentos, seja fiel ao Senhor. Isso é adorar em espírito e em verdade. E aí, a própria palavra nos fala a respeito disso. João, capítulo 14, versículo 15, fala o seguinte: se me amas, guardarei os meus mandamentos. Olha isso, ele está falando como que a gente o ama, como que a gente o adora. Então, não é se me amas, faça um bezerro de ouro e fique olhando para ele. Ou, se me amas, saia distribuindo dinheiro com a intenção de ser visto pelas pessoas. Ou, se me amas, frequente a igreja regularmente todo final de semana, mas para tua casa você pode ser aquilo que você tem vontade de ser, né? Não, gente. Se me amas, guardareis os meus mandamentos. Amém? Que essa palavra fique firme no seu coração. Devemos adorar ao Senhor da forma que Ele nos ensina a adorar. Ou seja, em espírito, em verdade, obedecendo os seus mandamentos. Vamos orar. Paizinho amado, eu quero te agradecer, Senhor, porque mais um dia tivemos a oportunidade de aprender um pouco mais do Senhor, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, para que o Senhor nos ajude a sondar o nosso coração, para que o Senhor sonde as nossas motivações. E mesmo que as nossas motivações estejam certas, que o Senhor nos ajude a te adorar em espírito e em verdade, não da forma que a gente acredita que o Senhor vai gostar, Paizinho. Que nós estejamos cada vez mais sensíveis ao teu direcionamento, ao Espírito Santo que habita dentro do nosso coração, Pai. Para que
além das nossas ofertas e das nossas manifestações de adoração, que sejamos verdadeiros adoradores. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem fez sentido para você, se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é muito importante para que o YouTube entenda que essa mensagem é relevante e assim a gente consegue trazer a verdade para outras pessoas. E essas pessoas também serão libertas e farão exatamente aquilo que Deus espera de nós. Eita glória! Deus te abençoe abundantemente e profundamente.